Ok, ora viva nossos telespectadores, sejam todos bem-vindos. Estamos a começar com mais uma edição do nosso programa, CP Podcast. Desde há muito tempo tenho sabido, né, sobre a teoria do fim do mundo. E hoje trouxemos para vocês o mesmo tema para assim podermos debater aqui. E para o efeito trouxemos para vós dois convidados que são de mera confiança, têm conhecimento acerca da matéria. E eles são Domingos Zumba e Mena Kwanzambi Tomás. Cotas, sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Então, já é muito bem sabido que o tema é muito pertinente, então convido-vos a acompanharem-nos, continuem a estar neste outro lado e juntos vamos caminhando. Ok, agora, consoante o tema, as profecias do fim do mundo. Quem começa, o Domingos ou o pregador Mena Kwanzambi? Tanto faz. Primeiramente, eu vou agradecer a Deus e também obrigado pelo convite, né? Estamos aqui na mesa redonda para conseguir responder, seja o povo de Deus que está a nos assistir. O tema é muito bom, eu gostei muito, sobre as profecias do fim do mundo. E devemos saber o que é uma profecia e quem é que produz a mesma profecia. Principalmente hoje em dia estamos a ver no seio da sociedade, encontramos vários profetas falsos que precederam, vieram com as mentiras, profetizar algo que não tingem o cumprimento, mas regressando nas escrituras bíblicas ou nas escrituras santas, havia profetas que profetizaram coisas que hoje está sendo acontecido. É isso que nós vamos tratar aqui agora na mesa. Ok. Está aqui também o meu... Muito bom, senhor Mena Kwanzambi. Ok. Seu Domingos, então a bola está contigo, mano. Desde já também agradecer pelo convite formulado pela equipa de Arte Real, né? Estamos aqui neste podcast, então, para falar acerca das profecias do fim do mundo. Conforme o meu companheiro de painel acabou de falar, profecia é produzido por alguém e tem uma origem. Profecia não é algo que nasce do coração do homem, mas nasce do coração daquele que conhece a criação desde o princípio até ao fim. Só Deus consegue nos esclarecer, através da sua palavra, como é que essas profecias vão se cumprir, ou como é que elas surgem, e qual é o cumprimento dessa profecia. A profecia torna a ser cumprida quando se vive. Conforme disse ainda o meu colega, há nesse mundo muitos profetas, né, mas que não falam segundo Deus, falam segundo homem. E toda a profecia que vem do homem não é verdadeira. Para uma profecia ser verdadeira, tem que ter a origem em Deus, porque Deus é o Criador do universo, Ele conhece bem o universo em relação a nós. Além disso, Deus, quando cria o homem, estabelece um propósito para cada um debaixo do céu que é aqui na terra. E esse propósito que Deus estabelece para cada um, então ele vai vivendo. E na medida em que vai vivendo, os profetas surgem como boca de Deus, para então estabelecer a relação entre homem para com Deus. Então, estamos aqui para qualquer pergunta, vamos debruçar ao longo do tempo. Ok, até porque mesmo por causa disso que vieram, né? Certo. Então estamos aqui para partilhar conhecimento. Certo. Até porque a palavra de Deus, eu ainda acho, e sou de opinião que não se debate. E partilha-se conhecimento. Então estamos aqui para aprendermos um com o outro. Ok, fim do mundo. É uma realidade ou uma mitologia? Ok, para dizer ainda, o meu irmão disse que a palavra de Deus nunca pode se debater. Ok. Não, a palavra de Deus deve se debater. Deve se debater. Por quê? Sempre quando tem uma verdade e tem uma mentira.
Ok. O apóstolo Paulo, se nós verificar no Atos capítulo 15, Atos capítulo 17, apóstolo Paulo fazia debates acerca da palavra de Deus. É para que as pessoas sejam convencidas do que nós vamos acabar de apresentar aqui segundo as escrituras bíblicas. Ok, isso. Então, senhor Domingos Zumba, concorda com a opinião do senhor Menaconzambi? Na verdade, o senhor Menaconzambi está certo. Ok. Porque eu, como servo de Deus, olhando uma mentira e deixando com que essa mentira flua em torno do povo, estou a ser mentiroso também. Porque quem concorda com a mentira, do outro sim também é mentiroso. A palavra de Deus, sim, é debatido. Que a Bíblia me passa como conhecimento não vão de acordo com o que outra pessoa vem apresentando, então logo eu posso debater. Okay. E ainda o meu colega citou o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava, segundo Atos, ele narra que Paulo encontra nome de deuses e ele encontra aí ao Deus desconhecido. Paulo vai ter com esses homens para fazer a apresentação desse Deus que é desconhecido e houve debate entre esses sábios com Paulo. Então, a palavra de Deus é debatido certamente. Agora, quanto à pergunta acerca do fim do mundo, o fim do mundo é uma realidade. Okay. É uma realidade. Por que eu digo que é uma realidade? Ainda nosso mentor, nosso mestre, Jesus Cristo, quando o São João começa a escrever acerca da revelação Apocalipse, ele começa primeiro a descrever Jesus como o princípio e o fim. Okay. E além de João escrever ele como o princípio e o fim, Jesus faz menção de que ele vai e que virá outra vez para nos levar. Logo ele já está a falar para nós que um dia nós vamos sair deste mundo, vamos para um outro mundo. Se nós vamos sair deste mundo para um outro mundo, então quer dizer que existe um fim do mundo nesta nossa jornada. Existe um fim enquanto nós estivermos aqui, para posteriormente nós vivermos um princípio que é outro mundo que ele apresenta para nós. Okay. É certamente isso. O fim do mundo existe. Ok, muito bom. Já acabamos de ouvir que é a realidade. O fim do mundo existe. Então, o que é que o seu Domingo e o seu pregador Menaconzambi aconselhem para nós como jovens, ou então como seres humanos? Uma vez que é muito bem debatido de que não existe, muitos dizem que não existe o fim do mundo. Alguns dizem que o fim do mundo é quando você morre, aquele mesmo já é o teu fim. Então, qual é o conselho que os pregadores deixam para nós? Tá bom. Para dizer, aquilo da forma que estás a dizer é um pensamento católico. Porque hoje as pessoas dizem quando a pessoa morre é o fim daquela pessoa. Certo. Não. Na lei da vida temos sempre duas coisas a seguir. Certo. Porque se nós temos uma vida, então temos uma ressurreição. Ok. Estás entendendo, né? Se nós temos uma vida, temos uma ressurreição. Okay. Então, dizendo que o fim do mundo é quando a pessoa morre, é mentira. É mito. É mito. Aquilo é mito. Okay. Aquilo é a Igreja Romana Católica que ensina assim. Mas pronto, eu tenho aqui uns capítulos para mim conseguir citar e as pessoas não sei se podem aqui acompanhar. Ok. Podemos deixar. Estamos aqui no livro de Daniel, capítulo 12, no seu versículo do número 4. O Senhor diz: Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão uma parte à outra e o conhecimento se multiplicará. Então, eu, Daniel, olhei e vi dois outros anjos, um deste lado e a outra do outro lado. Mas eu vou saltar um pouco no verso 9. Aí diz: Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E diz: muitos serão purificados e branqueados,
e provados, mas os ímpios procederão de impiamente. Então, esta escritura que eu tomei de Daniel é para mostrar que Deus é que estava a dizer ao profeta Daniel para selar o livro. Qual é o livro que o Senhor estava a dizer, ou Deus estava a dizer para selar? Quer dizer, o Daniel em si, o Daniel não dizia respeito através dessa profecia. Esta profecia tinha que tomar o seu cumprimento, mas através dessa era em que nós estamos a viver, de Laodiceia, num profeta chamado William Marion Branham. Amém. Aqui, se nós vimos, disse o Senhor, sela este livro. Daniel selou este livro, que venha abrir até no tempo do fim. E nós vimos no livro de Apocalipse, capítulo 5, lá o João estava reclamando quem era ou quem podia ser digno de abrir o livro que estava atado a 7 selos. São coisas, muitos pastores das igrejas pentecostais não sabem o plano da salvação. Por quê? O plano da salvação, Deus dá ao seu profeta, e o profeta careta leva isto ao povo, e o povo é obrigado de ouvir e a obedecer para ser salvo. Caso não, não será salvo. Então, lá o livro de Apocalipse capítulo 5, o mesmo livro lá estava selado, mas o Cordeiro não é um homem qualquer, mas o Cordeiro, ele, no livro de Apocalipse capítulo 6, abriu os selos e o livro começou a ser aberto. Lá vimos mistérios que estiveram lá, escondidos, desde o tempo, desde o começo. Vimos a semente da serpente esteve lá, foi à tona. O casamento e divórcio foi à tona. A divindade, Jesus Cristo é Deus, foi à tona. E outros pontos a seguir. Por quê? Seja o batismo. Porque muitas pessoas não sabiam, porque o livro estava selado. Mas o Senhor disse ao Daniel, fecha para abrir até no tempo do fim. Então, esta é a minha introdução, para que nós vamos evoluir através do tema em que nós estamos a debater com ele. Ok, muito obrigado, Sr. Mena Panzama. Senhor Domingos, qual é o teu parecer acerca do fim do mundo? Acerca do fim do mundo, primeiramente, olhando naquela questão que o líder acabou por falar, de que o fim do mundo para alguns é quando a morte nos visita. Certo. Mas apóstolo Paulo faz menção no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele começa a fazer menção, também permitam-me por favor, Tá. começa a fazer menção acerca da morte. No seu versículo 13 em diante, ele fala que não quero, irmão, que sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os tornará a trazer para ele. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não perecemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com essas palavras. Apóstolo Paulo aqui está já a meter ciente o povo de Deus, ou todo o povo de Tessalonicenses, de que o fim do mundo não é quando a pessoa morre, mas fim do mundo é segunda vinda de Cristo aqui na terra. Porque se nós tivermos que falar de
fim do mundo, nós não podemos nos esquecermos da pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, além dele só ter a missão de pregar o Evangelho, mas também Jesus anuncia o que vem depois dessa missão dele aqui na terra. Se nós olharmos Mateus capítulo 24, Jesus começa já a falar acerca do que o povo iria viver antes da vinda dele. Porque um discípulo se levanta no meio e pergunta: Senhor, como é que nós vamos ter certeza de que você virá, ou quais são os sinais que o Senhor vai nos mostrar? Então Jesus começa a fazer menção de quais são os sinais que ele iria mostrar ao povo antes da sua vinda. E profecia acerca do fim do mundo é um campo complexo, porque a profecia de Daniel antecede do Apocalipse. Primeiro vem o Daniel a falar acerca do fim do mundo, depois Jesus fala no meado e se cumpre essa profecia em Apocalipse. O livro de Daniel e Apocalipse são um livro que tem uma semelhança em termos de profecia. Porque Daniel fala o que o povo iria depois viver e Jesus revela isso em João. Então, a profecia acerca do fim do mundo é real. É real a profecia acerca do fim do mundo. Mas acerca do plano da salvação, quem tem um plano concreto da salvação é Jesus Cristo. Por quê? Porque o plano da salvação se estabelece quando Jesus, a partir dos céus, sente a necessidade da perdição do homem. Então, Jesus, a partir dos céus, é convocado para ele descer aqui na terra em libertação da vida humana. Só quem desce para executar, porque tem um plano. Então, o plano da salvação não está em nenhum homem, não está em nenhum pastor, não está em nenhum profeta, mas está em Jesus Cristo. Como é que esse plano chega até os homens? Por causa de Jesus. Nós hoje conhecemos que temos a salvação por causa de Jesus. Nós hoje conhecemos que temos liberdade por causa de Jesus. Sem Jesus, o povo não tinha essa liberdade. Tem aquele povo que uns se consideravam como melhor e o povo entrava sempre em corrupção um para com o outro. Mas Jesus, quando desce, estabelece novo critério, dizendo que a salvação não é para um, mas é para todos. Não é para os gregos, mas é para todos. Não é para a raça branca, mas é para todos. Então, Jesus é que tem o plano, é o centro da salvação. Toda salvação fora de Jesus Cristo não é salvação. Toda salvação fora de Jesus Cristo não é salvação. Então, nós não podemos... eu estou aqui um pouco indignado, sim, com o meu colega de painel. Eu não sou pentecostal, não sou pentecostal. E quando o meu colega diz que, na sua maioria, pastores pentecostais não conhecem o plano da salvação, na verdade, se calhar lá por detrás, lá os que nos assistem, estão indignados com essa expressão de que os pastores não conhecem salvação. Na verdade, como é que os pastores pentecostais não conhecem salvação? Podemos dizer que, seja pentecostais, seja qualquer tipo de religião, né? Existe sempre homens dentro dessa religião que não conhecem, se calhar, o plano verdadeiro da salvação. Por quê? O mundo hoje é corrupto, o mundo se corrompe. Então, quando essas pessoas se levantam para pregar acerca de Jesus, uns são cobiçados. Até Paulo fala que a concupiscência da carne, às vezes fala maior do que a necessidade do Espírito. Todo homem é corrompido pela natureza carnal. Então, nós já temos, todos nós estamos alinhados em um padrão de vida, um estilo de vida. Mas esse estilo de vida, o que nós amamos mais também pode nos corromper. O que nós amamos mais também pode nos corromper. Então, há pessoas que conhecem o plano da salvação e apresentam esse plano porque também ele sente como homem que essa é a missão que Deus me incumbiu para pregar e esse é o plano. Mas há alguns que não conhecem. Então não podemos deduzir que os pastores pentecostais não conhecem. Também eu posso deduzir que os pastores da mensagem também não conhecem. Posso deduzir que os pastores da metodista também não conhecem. Posso deduzir que o pastor da IEBA também não conhece. Mas não são todos, são a maioria. São a maioria, porque o plano da salvação, meus irmãos, o verdadeiro plano da salvação está centrado em Jesus Cristo. Toda salvação fora de Jesus não é salvação. Ok, mas eu vou acrescentar algo
uma coisa. Aqui o irmão disse que todo o plano da salvação está em Jesus Cristo. Certo. Mas eu vou dizer, isso é uma forma imaginária. Hoje, Jesus Cristo não salva. Sabe por quê? As escrituras bíblicas, no João capítulo 13, verso 20, diz: todo aquele que receber o servo em que eu mandei, a recebe a mim. E todo aquele que rejeitar aquele servo, rejeita a mim. Por quê? Jesus, é dificilmente ele vir descer e dar a salvação a ti, dar a salvação a mim e dar a salvação para outro. Mas, para tu ser salvo, usa uma forma de seu próprio servo. Envia o seu servo com uma mensagem. E essa mensagem é que vai preparar tu e eu para a salvação. Mas Jesus Cristo, para descer, dar a salvação, é mentira. É por isso que eu estou a dizer, muitos dos pastores não sabem o plano da salvação. Vocês vejam o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele ouviu a voz, mas o Senhor lhe dirigiu a um homem, Ananias, é que pregou o apóstolo Paulo e batizou o apóstolo Paulo. Por quê? Para tu ser salvo, vais ter que se encontrar com o servo de Deus. Sem o servo de Deus, não existe nenhuma salvação. Então, Por quê? Um momento só, irmão. ok. Por quê? Quando Deus envia um servo de Deus, por trás desse servo nascem ministérios. E esses ministérios é que são autorizados para pregar a palavra de Deus. Você não pode nascer tipo um turuturo. Não pode nascer. Qual é o plano da salvação? E o plano da salvação hoje não é coletiva, como o irmão disse. O plano da salvação não é coletiva. Por que não é coletiva? Temos o quadro dividido. A salvação do Israel e nós aqui, os gentios. Se nós ver no Romanos capítulo 11, no seu versículo do número 23 a 25, o apóstolo Paulo diz a Romanos: não pensem que o endurecimento veio a parte do Israel. Por quê? A totalidade dos pagãos que sejam entrados, assim o povo de Israel será salvo. Quer dizer, o povo de Israel, para ser salvo, é coletivo, mas nós aqui é individual. Todo aquele que crê será batizado e será salvo. Mas você tem que ter uma mensagem, acolher alguém que te trouxe uma mensagem para a salvação. Senão, é difícil. Deixa só intervir mais outra vez. Certo. Olha, tocando no plano da salvação, deixa só fazer menção. É assim, existem servos de Deus, mas por Deus. Porque o servo de Deus não carrega palavras suas, mas carrega palavras de Deus. Então, o plano da salvação, ainda que existe pedreiro, existe sempre um arquiteto. Arquiteto é que faz a projeção e depois dá essa projeção no pedreiro, o pedreiro constrói. Se o pedreiro aparecer para construir, não significa que ele é o arquiteto. Existe um arquiteto que passou a planta para o pedreiro. Aí assim também na vida espiritual. Jesus Cristo é a cabeça da salvação. Ele tem o plano da salvação centrado nele. Mas o que é que ele fez? Criou servos. Formou servos. Deu autoridade aos servos. Se nós olharmos para Mateus capítulo 10, Jesus chama os apóstolos. Reunido com o apóstolo, então Jesus começa a dar missão. Qual é a missão de Jesus? Fazer discípulo para o reino de Deus neste mundo. E Jesus ainda fazendo essa missão acerca dos apóstolos, Jesus fala que eu vos dou autoridade. A autoridade que o servo de Deus carrega não é autoridade que não venha de Jesus Cristo. É uma autoridade que está centrada em Jesus Cristo. Então, a salvação veio para todos e todos podem ser salvos. Agora, quanto a essa dispersão de salvação de que para nós é individual, para o povo de Israel é coletivo, Jesus quebra isso. Meus irmãos, quando Jesus desce, ele vem estabelecer um novo protocolo de vida. Veja o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, depois da morte do rei Salomão, Israel se divide em duas partes. Israel do Sul e Israel do Norte. Jesus nasce no Israel do Sul. Quando Jesus nasce em Israel do Sul, Jesus,
os samaritanos que faziam parte do Israel do Norte não tinham como se dar com o Israel do Sul, que era Jerusalém. Jesus nasce em Jerusalém, ou em Belém, que agora começou a se tornar como capital Jerusalém. Jesus, quando nasce em Jerusalém, não podia manter o contato com o povo da Samaria. Mas Jesus agora, quando se encontra com a mulher samaritana, o princípio está estabelecido aqui. A mulher samaritana diz que nós adoramos, ou nossos antepassados adoravam no monte. Mas o que é que Jesus fala? A adoração agora não é no monte, não é em Samaria. Mas todo aquele que tiver que adorar a Deus deve ser que em espírito e em verdade. E como é que a salvação entra na vida do homem? O princípio bíblico estabelece isso. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Está assim, bem claro. Quem crê e for batizado, é Jesus que fala, será salvo. Depois, como é que eu vou acreditar que todo servo, como é que a salvação, o meu colega de painel disse que a salvação vem por intermédio do servo de Deus, agora já não é Jesus que vai pregar. Sim, já não é Jesus que prega, mas o que nós pregamos é Jesus ainda. Entende? Jesus Cristo, é o verbo. E a Bíblia diz que nós até entendemos que o verbo é palavra. Toda a palavra que está aqui é Jesus. Jesus era uma palavra que encardenada, que depois passou a ser encarnado. Encardenado por ser papel, passou agora a se revelar em forma de homem. Ficou encarnado. Enquanto Jesus fica encarnado, então Jesus começa agora a relacionar todos nós. Como é que Jesus depois fala acerca da salvação? João Batista primeiro faz menção de Jesus. João Batista, quando vê Jesus, fica indignado. Porque depois o que é que ele fala? Eu prego para o arrependimento. Mas tem aqueles que virá, quem é maior de mim, ele vos pregará, ou vos batizará com fogo do Espírito Santo. E Jesus, quando vai, segundo o livro de São João, capítulo 14, no versículo 27, Jesus faz menção de uma palavra muito boa. E essa palavra até agora é habitada no servo de Deus. Jesus começa a despedir que eu vou para o Pai, mas mandarei o Espírito. E esse Espírito vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos ensinado. O que nós temos pregado nas igrejas não é outro ensinamento, a não for o ensinamento de Jesus Cristo. E quem faz menção de revelar esse ensinamento de Jesus Cristo para nós? É o Espírito Santo. E Paulo fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse Espírito habita em nós. Ainda Paulo faz menção que ninguém pode falar, ninguém pode anunciar de Jesus Cristo se não for por intermédio do Espírito Santo. Logo nós começamos a ver que a relação da salvação está ligada com Jesus. Jesus estabelece essa nova regra, nos dando o Espírito Santo para que ele possa nos revelar essas palavras. E nós hoje pregamos, mas não pregamos a não for aquela palavra revelada de Jesus. E se nós pregarmos uma mensagem que não entra a Jesus, não está centralizado em Jesus, nós estamos metendo o povo de Deus num outro caminho. Mas há uma coisa que aqui o meu colega está fazendo uma confusão sobre o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Mas ele está fazendo uma grande confusão. O Espírito Santo é a palavra. Mas o batismo do Espírito Santo é uma outra coisa. É selamento. Aquilo é um selo. Por que é um selo? Você deve primeiro receber a palavra, para tu passar num outro processo de batismo do Espírito Santo. É assim que o Senhor tinha dito: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. É o batismo do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra. Agora, tem mais uma outra coisa que ele disse. Ele está dizendo que nós somos servos de Deus. Sim, é uma linguagem que toda pessoa usa. Servo de Deus. Porque as pessoas querem se dar muito o valor. Esses títulos, servo de Deus, isso é quem essa todas as coisas que se chamam. Mas agora, há uma grande diferença de um servo de Deus e de um homem chamado por Deus. Há uma coisa diferente. Judas Iscariote foi um servo de Deus. Como ele disse que toda pessoa será salva,
naquele que crê em Jesus Cristo. Judas Iscariote acreditou em Jesus Cristo, mas será que ele é salvo? Ok, uma pergunta muito boa, muito boa. Será que é salvo? Então, eu quero que meu colega aqui me responda. Uma questão. Olha, acerca de Judas, é muito simples, nós temos que responder isso, na verdade. É assim, salvação, primeiro temos o processo de arrependimento, Ok, conversão, salvação. ok. A salvação vem por crer em Jesus. E Judas acreditava nesse Jesus como Senhor. Mas Judas depois peca. Só que quando Judas peca, não gera arrependimento. Ok. A Bíblia fala que Judas nem procurou Jesus para pedir perdão pela crucificação, pela venda que ele fez de Jesus. O que Judas fez? Se enforcou. Judas morreu. Judas já não manteve o contato, não foi o contato do beijo com Jesus. Beijou, depois do beijo, Judas já não apareceu. Diferente do Pedro, diferente de outros. Ok. Uma vez que estamos aqui já a falar sobre a salvação. Ok. Olha, temos uma questão relacionada a isso. Jesus Cristo veio à Terra e ele simplesmente morreu por nós. Certo. Morreu por nós e, estando ele na cruz, já crucificado, ele disse, está tudo consumado. Será que depois de Cristo morrer na cruz por nós, ainda assim temos que estar a nos considerar pecadores? Se uma vez que ele veio, morreu pelos nossos pecados, ainda assim temos que nos considerar pecadores? Ok. É uma bela pergunta. Eu vou responder através disso. Porque Jesus Cristo foi enviado. Foi enviado para conseguir entregar o seu corpo como um sacrifício. Certo. Derramar o seu sangue para o perdão de toda a toda? humanidade. Ok. Mas agora, vamos ter que saber uma coisa. Como o irmão acabou de dizer, Certo. um filho de Deus nunca peca. O filho de Deus nunca peca. Certo. Mas o filho de Deus comete erros. Porque o pecado, segundo a definição, é transgressão da lei. Segundo 1 João capítulo 3. O pecado, segundo a definição, é transgressão da lei. Certo. Quer dizer, o Filho de Deus nunca peca, mas o Filho de Deus comete erros. Ok, o erro. Pode ofender, pode lutar, pode também roubar. Mas cometer pecado é difícil. É difícil. Senhor Domingos. Olá. Falando de pecado, o meu colega de painel disse que o Filho de Deus não peca. Certo. Não peca. Comete erro. Comete erros. O que, afinal de contas, é um erro e o que é um pecado? Será que transgredir a lei não é um erro? Transgredir a lei não é um erro. É assim, o pecado está sobre toda essa natureza. Servo de Deus gatuno comete pecado. Não vamos tirar aqui, certo? Não vamos querer aqui justificar certas coisas. Eu não posso ser servo de Deus e ao mesmo tempo gatuno. Porque no reino de Deus não existe gatuno. Se uma terra como essa em que o dinheiro é de papel, e quando você estiver na Nova Jerusalém, que a cidade é feita de ouro, você vai roubar toda a cidade? Então não podemos tapar aqui, se calhar, conforme dizem, um sol pela peneira. Se rouba, comete pecado. Se viola, comete pecado. Se burla, cometeu pecado. Agora, o que é que Jesus fala acerca de nós? Para vigiar. Ok. Ele faz menção de que nós devemos ser vigilantes. Vigiar, em poucas palavras, não é se calhar controlar, não. Vigiar é estar sobre preparação, deve estar sempre preparado, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, servo de Deus comete pecado, sim, comete. Mas só que servo de Deus tem como um advogado, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sim. Mas agora, falar que o servo de Deus
só comete erros, estamos a cobrir aqui o sol pela peneira. Queremos dizer que quem comete pecado só são aqueles que não são servos. Nós, como servo, podemos roubar um pouco porque é só erro. Não, não é isso. Não podemos. Não, o problema é qual? É saber a definição do pecado. Porque as pessoas vão dizer sim, o fulano pecou, ou estás a cometer o pecado. Por exemplo, Noé bebeu, como certas igrejas pentecostais, né? Dizem, não, ficou bêbado, ele pecou. Estás entendendo? Certo. Mas tem um pecado que leva a pessoa na morte e sem arrependimento. Por quê? O blasfêmio contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Mas a pessoa pode furtar e se arrepender e amanhã deixa esse caminho. É pecado ou erros? São erros. Mas é pecado. São erros. Espera, eu vou ler. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 1, verso 3. Diz: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Transgredir a lei de Deus é um pecado. Ok. Senhor pregador, Menakwanzami, não Sim. cortei. Se eu bem me lembro, nos 10 mandamentos. Sim, Não roubarás faz parte dos 10 mandamentos. sim. E como é que o senhor Menakwanzami justifica a questão de que roubar não é pecado? Ok. Mas é que são, quer dizer, aquilo são atributos que estavam a ser citados. Certo. Porque o mandamento é só um. Ok. Mas tem departamentos que são 10 que nós estamos a citar. Estás a entender? A lei é só uma. A lei é só uma. Aí vem, não roube, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Estás a entender? Mas agora, nós estamos a dizer, ou estou a dizer, de um pecado. Este pecado que não tem perdão. Ok, então o senhor Menakwanzami está tentando dizer-nos de que existe pecado que não tem perdão. Sim. Caso nós, ou seja, caso eu cometa aquele pecado, não importa qual vai ser o meu nível de... É blasfema contra o Espírito Santo, tu nunca verás Deus. Nunca. Porque você blasfemou. Ok. Judas Iscariote blasfemou contra o Espírito Santo. De vender a palavra e nunca verá Deus. É assim. Ok. Então, senhor Domingos, algo a acrescentar sobre a existência de um pecado de que, infelizmente, nunca seremos perdoados. Não, acerca do pecado contra o Espírito Santo, é bem verdade. Pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Ok. É imperdoável. Mas, acerca dos 10 mandamentos, nós não podemos desprezar 10 mandamentos e lhe tratar só como uma linguagem assim. Ninguém desprezou. Ninguém desprezou. Não podemos tratar como uma linguagem assim. Ninguém desprezou. Porque se Está nós- na Bíblia. Certo. Ninguém desprezou. Se nós olharmos naquela passagem mesmo, não furtarás. Não furtarás. É só nós descemos um pouco até Atos. Vamos encontrar a história da Safira. Vamos ver o que aconteceu com Safira. Acerca daqueles bens que pertenciam à igreja. Mas sabes o porquê que a Safira Morreu. Agora essa pergunta. Ok. Sabes o porquê? Não é pecado? Espera só. Espera. Sabe em que tempo? Em que tempo que a Safira morreu? Hoje você pode mentir o teu pai. Hoje você pode mentir o teu pastor. Estás a entender? Você pode me mentir. Mas no batismo do Espírito Santo, se tu mentir, vai morrer. Você morre. Porque a igreja já estava batizada no poder do Espírito Santo. Amém. A Safira não podia mentir o Pedro. Porque o Pedro é que foi um pastor que estava lá, eleito naquele tempo, e com o poder do Espírito Santo. Então estamos a alegar que os pastores que nós temos na nossa igreja não têm poder do Espírito Santo. Não tem poder, não tem nada. Não tem? Esse Bene Samuel é um aventureiro. Sim. O Capu Felipe, o Hugo Zé, eu já debati com ele. Ele fugiu de debater comigo. Todos são aventureiros. Eu desafio com Bene Samuel e desafio com Hugo Zé. Vocês podem me procurar.
vamos debater. São todos aventureiros. Só tem desafiadores, ainda Só tem todos servos. Sim, ainda tem outros. Todos são aventureiros. Não. Todos. Então, Todos são aventureiros. Mesmo o irmão que está aqui. sim. Se tu não crê a mensagem da era, irmão não terá salvação. Qual é a mensagem Porque, da era? espera só, espera. O irmão acabou de citar aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 4. Certo. Dizendo que os que morreram em Cristo Jesus primeiro ressuscitarão, segundo o apóstolo Paulo. Mas quais são que vão ressuscitar? Quais são? O que vão ressuscitar naquela época são pessoas que acolheram a mensagem lá no tempo do apóstolo Paulo, no Efésio. Todos que não estiveram com o apóstolo Paulo, todos que não estiveram no ministério do apóstolo Paulo e ouvir que o apóstolo Paulo estava a pregar, não têm a salvação. É como hoje. Hoje estamos a viver na era de Laodiceia. Deus enviou um profeta, William Marion Branham, com uma mensagem. E todos que não crerem nessa mensagem, não haverá salvação. Como meu irmão, acreditar na mensagem do último tempo para ele ser salvo. Senão, tudo é merda que está se falando.